Fala galerinha, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do canal Avante Treinamentos. No vídeo dessa semana a gente vai falar sobre tipos de pneus para transpaleteira e empilhadeira. Na realidade nem tudo pode ser chamado de pneu, né? Por costume a gente chama de pneu. A gente vai ver que tem alguns tipos de máquina aí que são chamados de rodas diretamente. Mas no geral são tipos de rodagem, vamos dizer assim, para transpaleteiras, empilhadeiras e outras máquinas aí de movimentação de carga. Antes disso, deixa eu me apresentar, Jefferson Chiesi, sou coordenador de treinamentos da Avante Treinamentos, técnico em segurança do trabalho, bombeiro civil e socorrista, e estou aqui para passar mais essas dicas seguras aí para vocês. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Então vamos seguindo aí. Primeira dica que a gente vai passar aí para vocês é sobre as rodas para carrinho hidráulico, ou como algumas pessoas chamam aí de paleteira manual. Por que eu coloquei aqui pneu e risquei? Porque esse tipo de equipamento ele não tem pneu, ele tem rodas. Esse tipo de material ele é enxertado já, ou ele é fabricado num único material, ou ele é enxertado direto numa peça metálica. Então ele não é um pneu que a gente substitui, ele já é chamado diretamente de roda. Então o carrinho hidráulico ou a paleteira manual é esse equipamento aqui, ó. Ele não tem força motriz própria. Tá? Então é o operador que puxa, empurra, bombeia ele através de um sistema hidráulico que tem aqui embaixo para que ele erga a carga e ele consiga fazer o transporte do equipamento. Então esse tipo de carrinho ele possui basicamente dois tipos de rodas. A roda de nylon, que é essa roda branca aqui, tá? E ela tem a roda de tração e direção, que é onde o operador faz a força para puxar, empurrar ou parar o equipamento, e tem as rodas de apoio da carga, que são essas rodas que ficam aqui na ponta do garfo ou da patola, tá? Então ela pode ser mista ou pode ser única composta de um só material. No caso desse tipo de carrinho, ela é geralmente do mesmo material, as rodas de tração e as rodas de apoio da carga. Então existem essas rodas brancas, que é de nylon, e essas rodas amarelas, que é de poliuretano. O poliuretano é uma espécie de plástico emborrachado, que ele tem uma resistência e uma durabilidade maior. O poliuretano ele tem uma abrasividade um pouco melhor com o piso, tá? Então, via de regra, assim, o operador ele sente um pouquinho mais a diferença dessas duas rodas, porque nesse aqui, de poliuretano, ele faz um pouquinho mais de força para tracionar a máquina. Esse aqui acaba sendo um pouco mais leve, porém, para parar a máquina ele também tem um pouco mais de trabalho, porque o nylon ele não tem tanta abrasividade com o piso, então ele anda mais fácil, mas ele também tem mais deficiência para parar, tá? Próxima roda que a gente vai ver aqui são as rodas das transpaleteiras. Então a mesma situação. Por que eu coloquei aqui pneu riscado? Porque da transpaleteira também é o mesmo funcionamento do carrinho hidráulico. Então é um material que ele já é fabricado em peça única, como no caso o exemplo do nylon, ou ele é enxertado já direto no metal. Na transpaleteira, como ela já é elétrica, ela possui motores e etc., ela já não tem a roda de nylon, então ela vai ter a roda de poliuretano, que é uma das rodas que pode ir nesse tipo de equipamento aqui. E as rodas de poliuretano, elas têm algumas classificações separadas por cores, isso interfere também na sua qualidade e em contrapartida no seu valor, tá? Então cada roda que tem um custo, ó, tem na cor verde, tem na cor amarela, tem na cor azul, tem as rodas pretas e por aí vai. Então um tipo de roda que vai em transpaleteira é a de poliuretano. Outro tipo de roda é a roda cushion, tá? Essa aqui já é borracha mesmo, é uma borracha bem maciça, bem dura, tem uma durabilidade muito boa e por ser borracha ela tem uma abrasividade maior com o piso, porém, por ser borracha ela solta detritos, por ser borracha ela corre o risco de apresentar fissuras, alguns trincos, ela libera aquela sujeirinha, aquela poeira da borracha, deixando marcas no chão. Então a empresa, quando ela vai comprar o equipamento, ela precisa analisar tudo isso. De repente é aquela empresa com piso de epóxi pintadinho, bonitinho, se tem uma transpaleteira com esse tipo de rodagem aqui, já não vai ser tão legal, tá? E no caso aqui, a roda cushion, ela vai na roda de tração.
As rodas de apoio da carga, que são as que ficam aqui na ponta, elas continuam sendo as de poliuretano, tá? Que são as mais indicadas aí para esse tipo de equipamento. E a transpaleteira, ela também pode ir essa outra roda aqui, ó, chamada de Vulcolan. A Vulcolan é uma espécie de poliuretano, só que é um poliuretano especial, né? O pessoal costuma chamar de poliuretano premium. Ele é um poliuretano mais emborrachado, vamos dizer assim. Então ele é um poliuretano especial mesmo, que tem aí uma durabilidade maior, tem uma abrasividade com o piso maior, ajuda a evitar aí alguns acidentes. Por exemplo, quando a gente está dando um treinamento de transpaleteira ou até mesmo alguma orientação sobre os perigos do carrinho hidráulico, a gente explica sobre passar em cima de poças d'água, né? Porque esse tipo de pneu, por não ter ranhuras, ele não tem muita abrasividade com o piso. Mesmo que seja de borracha, né? O cushion ou esse Vulcolan aqui, é bom o operador evitar passar em cima de alguma poça d'água, porque ele facilmente aquaplana. Então a máquina perde um pouquinho, o operador perde um pouquinho o domínio do equipamento ao passar em cima de uma poça d'água. Eu costumo alertar também, porque eu já fiquei sabendo de acidentes assim em indústrias, quando o operador passa em cima de alguma coisa, de certos tipos de poeiras. Por exemplo, numa indústria alimentícia, caiu um pacote de farinha no chão e o operador passou em cima daquela farinha espalhada com o equipamento. O equipamento também perdeu o contato direto com o solo, deslizando sobre o piso. É como se fosse aquaplanar, mas foi na farinha. Tá? Então a gente sempre alerta que esse tipo de rodagem, tá, para transpaleteira ou carrinho hidráulico é um pouco arriscado, porque os pneus, as rodas no caso, não tem ranhura, portanto tem menos contato, menos abrasividade com o solo. Aí eles amenizam isso dependendo do tipo de material que é composto o pneu. E esse material Vulcolan aqui é um dos que diminui esse risco aí de aquaplanagem ou de deslizamento em certos tipos de piso quando o operador está passando aí em determinadas situações. Tudo bem? Então são esses aqui os tipos de rodagem que pode ir em transpaleteiras, tá? Vamos ver agora as rodas para empilhadeiras elétricas. Aí no caso das elétricas a gente tem várias, né? Tem retrátil, tem selecionadora, tem trilateral e uma série de variações aí de empilhadeiras elétricas. Então praticamente as mesmas rodagens da transpaleteira, porém em proporções diferentes. Lógico que as rodas que vai numa empilhadeira não são das mesmas dimensões que as rodas que vai numa transpaleteira. Os encaixes, as bitolas, é tudo diferente, mas os materiais são praticamente os mesmos. Então nós temos aqui as rodas de poliuretano, a roda cushion, tá? E a roda Vulcolan. Há uma pequena diferença na roda de tração da empilhadeira, que vai aqui embaixo do operador, que elas podem possuir algumas ranhuras. Então as rodas de tração de uma empilhadeira elétrica pode ter algumas pequenas ranhuras, mas é o que eu falei, por conta do material, acaba não tendo aí a mesma abrasividade que o solo do que um pneu de uma empilhadeira a combustão, por exemplo. Tá? Então a gente indica num treinamento desse aqui também os mesmos cuidados, evitar passar em cima de poças d'água, evitar, dependendo do certo tipo de poeira que tiver espalhado sobre o piso. Se for em câmara fria, a gente tem que tomar um cuidado maior, porque ela cria aquela camada de gelo sobre o piso, então é a mesma situação que a poça d'água, até um pouquinho maior, porque o gelo ele acaba se tornando muito mais escorregadio e por aí vai. Tranquilos? Então a gente já falou aqui do carrinho hidráulico, ou em alguns locais aí a paleteira manual, né, que tem o mesmo significado, a transpaleteira e as empilhadeiras elétricas. Agora a gente vai falar sobre as empilhadeiras frontais. Existe empilhadeira elétrica frontal, né? Ela é elétrica, mas frontal, que ela já recebe o mesmo pneu de uma empilhadeira a combustão, porque ela tem funções parecidas, só que com algumas características que diferencia ela da outra máquina. A característica de uma empilhadeira elétrica é que ela pega pouco peso. Tá? Uma empilhadeira elétrica ela não tem capacidade maior aí do que 3 toneladas. Porém, elas têm uma condição maior de elevação do garfo.
Então elas conseguem levantar garfos aí a 12 metros de altura, algumas, dependendo do modelo, 20 metros de altura. O que dá essa estabilidade na máquina para a altura é o tipo de pneu. Então nas empilhadeiras elétricas frontais, nós encontramos com mais facilidade o pneu cushion, tá? Que é aquele pneu de borracha maciça mesmo, e o pneu super elástico. O super elástico, a gente vai ver uma explicação maior dele nos próximos slides. Ele é uma borracha maciça também, só que já é uma borracha especial, que ela fornece uma certa maleabilidade, uma certa estabilidade para o equipamento também durante o deslocamento, tá? Então nas empilhadeiras elétricas frontais, que nem a gente está vendo nessa aqui, ó. Qual é a característica de um pneu cushion? Ele é bem duro e ele tem um perfil mais baixo do que um pneu normal. Se você comparar um pneu super elástico e um pneu cushion, fica fácil da gente reconhecer por conta da característica do pneu. Assim que você observa o pneu, você já identifica se ele é super elástico ou se ele é cushion. O cushion geralmente é liso, não tem ranhuras. O super elástico ele vai possuir as ranhuras e o super elástico tem aquela marcação na lateral. Lembra do TWI? Ah, você não conhece o TWI? Então volta lá no canal, nós temos um vídeo falando sobre o TWI do pneu, para você aprender a reconhecer quando está na hora de trocar o pneu da tua máquina, tá? Então você tem no pneu super elástico o TWI. No pneu cushion a gente tem também o TWI, só que a diferença é que o formato dele distingue ele do super elástico e ele não tem nenhum tipo de ranhura, tá? É um pneu mais liso, mas é uma borracha maciça. Tudo bem? Vamos para a próxima empilhadeira aqui, empilhadeiras a combustão. Então aqui é o tipo de empilhadeira mais comum da gente encontrar no mercado. E nas empilhadeiras a combustão nós encontramos basicamente o pneu super elástico, tá? Que é esse que está aqui em cima. Ah, uma particularidade aqui que vocês devem ter encontrado nesse anterior também, ó. A gente tem um super elástico preto e um super elástico branco. Pode ser que seja um cinza, um azulzinho claro, uma cor clara. O que esses pneus de super elástico têm de diferente do pneu super elástico preto? Os pneus super elástico branco, geralmente eles são utilizados em indústria farmacêutica ou indústria alimentícia, porque a principal característica dele é não soltar detritos. O pneu, seja ele super elástico ou o pneumático, o preto ele solta detrito, ele solta uma poeira preta e isso é considerado uma sujeira, uma poluição. E nesses dois ramos em específico, não pode ter nenhum tipo de poluição sobre o material que eles fabricam, que essas indústrias fabricam, indústria farmacêutica e alimentícia. Então elas, no setor onde lida diretamente com o produto fabricado, as empilhadeiras têm esse pneu de cor clara, de preferência branco. Tá? Duas características, ele não solta detrito, não solta aquela poeirinha preta do desgaste da borracha e ela também não marca o chão. Então aquela empresa que tem aquele piso perfeito, pintadinho, não quer ver marca de pneu no chão, tem que colocar um pneu branco na sua empilhadeira. Só que esse pneu branco ele chega a custar 2 ou 3 vezes mais do que o pneu preto. Então algumas empresas acabam não colocando por conta disso. Tá? Qual é a característica do pneu super elástico? Ele tem uma durabilidade muito boa, porque é borracha pura, e ele tem uma maleabilidade, ou seja, ele dá uma certa estabilidade na máquina por conta da borracha que tem no seu interior ser uma borracha especial, é uma borracha mais maleável e ela dá essa propriedade para a máquina. Nós podemos colocar também numa empilhadeira o pneu pneumático. Pneu pneumático é aquele que a gente calibra. Então, dentro de um pneu pneumático, nós temos câmara de ar e aquela borracha protetora onde entra em contato com a roda. É semelhante ao pneu de um carro, tá? O que diferencia são as proporções dos pneus. O pneu pneumático também nós temos aqui na versão preta e na versão cor clara, a mesma situação, não solta detritos e não mancha o piso aonde a empilhadeira transita. Pneu pneumático, em algumas situações, ele pode ir, em algumas máquinas ele pode ir até 100 libras de ar, né, dependendo do tipo de máquina, mas a indicação sempre vai estar na máquina para o operador conferir. E tem a inspeção visual também, né, tem as características do pneu para saber se realmente
está precisando calibrar ou não, e ele tem o TWI dele é um pouco mais sensível, vamos dizer, a troca dele, a manutenção desse tipo de pneu é um pouco mais frequente do que o pneu super elástico. Qual é a diferença do super elástico para o pneumático? O pneumático ele é muito bom para empilhadeira que trabalha em pisos externos, pisos irregulares, né? Por exemplo, um chão de paralelepípedo. Então a recomendação é mais um pneu pneumático, porque o fato de ter ar dentro dele aumenta bastante a estabilidade durante o deslocamento. Se você coloca nesse mesmo piso uma empilhadeira com pneu super elástico, há muita vibração para o operador e também para a carga, então acaba trazendo instabilidade durante a movimentação. O pneu super elástico, ele dá uma estabilidade maior para alturas, então tem empilhadeira a combustão que chega a levantar o garfo aí, eu estou falando uma empilhadeira de pequeno porte, tá? Dentro de uma indústria, chega a levantar o garfo aí a uma altura aproximada de 10 metros. Normalmente a gente vê empilhadeiras a combustão nas indústrias com o pneu super elástico levantando o garfo aí até 6 metros, quase 7 metros por aí. Se você coloca na mesma empilhadeira um pneu pneumático, ela já não tem essa capacidade de elevar tanto. A mesma empilhadeira com o pneu pneumático, ela vai levantar 4, 5 metros no máximo. Tá? Então o pneu super elástico, ele aumenta a estabilidade para exercer altura e diminui o conforto e a estabilidade para deslocamento. O pneu pneumático, ele aumenta o conforto no deslocamento e diminui a estabilidade para exercer altura. Então tudo isso tem que ser levado em consideração numa possível consultoria antes da empresa adquirir, né, uma empilhadeira. E eu costumo falar isso nos treinamentos. Hoje a empilhadeira é uma ferramenta. Então, se você quer soltar um parafuso, você tem que primeiro identificar se esse parafuso é fenda ou é Phillips, para você usar a ferramenta adequada. A empilhadeira é a mesma coisa. Só que nem todas as empresas procuram essa consultoria especializada para identificar se realmente a máquina vai atender ela em segurança, em preço e conforto, porque ela acaba indo muitas vezes pelo preço, tá? Infelizmente é assim que acontece. Tá bom? Então, o vídeo de hoje foi esse assunto, tá? Esclarecendo aí algumas dúvidas sobre os tipos de pneu. Eu até coloquei nas redes sociais aí uma enquete há um tempo atrás. Você sabe quantos tipos de pneus podem ir numa empilhadeira, né? Quais são? Então agora, assistindo esse vídeo, você já tem um pouco de noção aí de quais tipos de pneus podem ir numa empilhadeira, numa transpaleteira e num carrinho hidráulico, ok? Só lembrar vocês aí dos nossos cursos online. Nós estamos aí com o curso online para operadores de transpaleteira. É um curso que vai te dar uma certificação válida e reconhecida. É um curso que, dependendo da sua situação, vai te dar um conhecimento prévio e vai te capacitar a exercer a função aí como operador de transpaleteira. Nós temos também o curso online para operador de empilhadeira, que vai te reciclar, vai te dar o conhecimento necessário e a habilitação para você operar, e também vai te capacitar, preparando você aí para um possível curso presencial, se assim você o desejar, tá? Os links desses cursos você encontra na descrição desse vídeo aqui no YouTube ou nas nossas redes sociais, tá? Na descrição desse vídeo também você vai encontrar o link para o nosso manual de entrevistas para operadores de empilhadeira. Então, para você aprender a como fazer um currículo, como se comportar, o que vestir, o que falar, o que eles vão fazer comigo num teste prático, o que eles estão observando em mim em determinado momento durante uma entrevista ou um teste, todas essas dicas a gente tem nesse e-book aqui, tudo bem? Então você pode acessar o link e fazer um download dele lá. Nós temos também o nosso link dessa camiseta, essa camiseta aqui que eu estou usando, ó. A norma, ela exige uma identificação para o operador. Muitas empresas estão adquirindo essa camiseta como identificação para o operador. Pessoas do Brasil inteiro estão adquirindo essa camiseta porque têm orgulho de ser operador de empilhadeira e querem demonstrar isso aí
para todas as pessoas. Então, esse kit aqui, o link você encontra também na descrição do vídeo. É um kit compondo aí uma camiseta igual essa e uma máscara. Hoje, agora com essa situação, todo mundo tendo que usar máscara, e eu acredito que isso vai ser um acessório que vai fazer parte do nosso dia a dia aí por muito tempo a partir de agora, né? Então a gente desenvolveu aí, a gente montou esse kit de camiseta e máscara, muitas empresas usando isso para cumprir a norma e muitos operadores orgulhosos da sua profissão estão adquirindo aí esse kit. Todas as descrições, os links que eu falei para vocês, além de você encontrar na descrição desse vídeo, você encontra também postados nas nossas redes sociais. Então, se você não curtiu ainda nossas redes sociais, nós estamos lá no Facebook, nós estamos no Instagram, onde a gente posta também alguns materiais bacanas lá. Nós estamos também no LinkedIn. Para você que tem acesso aí ao LinkedIn, é uma rede profissional, inclusive você que está procurando emprego, o LinkedIn é uma rede social que tem ajudado aí, recolocado bastante operador de empilhadeira e outros profissionais novamente no mercado de trabalho. E aí nosso contato também através de WhatsApp, fiquem à vontade para fazer qualquer pergunta, solicitação, ou alguma recomendação também, além dos comentários aqui embaixo no vídeo, tá bom? Gostou dos nossos vídeos? Dá um like, compartilha, e se você está chegando no nosso canal pela primeira vez, já se inscreve e ativa o sininho, que é para você já receber a atualização nas próximas postagens que a gente fizer, tá? Toda segunda-feira a gente está colocando um vídeo novo aqui no canal, passando aí alguma dica segura para vocês, seja na área de movimentação de carga ou não. A gente sempre tem uma dica segura e bacana para você utilizar no seu dia a dia, ok? Pessoal, essa foi a dica dessa semana. Obrigado aí pela participação. Não esqueçam de dar o like no vídeo, compartilhar e deixar os comentários, reclamações ou sugestões se for necessário, ok? Obrigado, até a próxima. Boa semana para vocês.